Fala, professor. Vou começar com a minha apresentação agora. Já é noite, não sei se a iluminação vai estar legal. Eu formei um novo grupo porque meu antigo grupo tive alguns problemas dentro dele. Então, para melhor produtividade, eu criei esse grupo aqui mesmo. Meu grupo tem os seguintes participantes: Ana Clara Guimarães, Matheus Cury, Gleison, Roger e Julie Borba. Nossa parte provavelmente vai ser entregue agora, dia 24. Então, a gente vai começar apresentando sobre o empirismo. No caso meu mesmo, vou começar apresentando sobre o empirismo, certo? Valeu. É isso. Fala, professor, eu vou te explicar agora o conceito de empirismo e tentar explicar da melhor forma possível para melhor entendimento. Seguinte, o empirismo foi um pensamento filosófico que acreditava que o conhecimento ele só é atingível de forma que você tenha a experiência daquele conhecimento. Vamos supor, para você conhecer a dor, você precisa passar pela experiência da dor. Então é o seguinte, você está andando na praça de bicicleta e você cai e rala o joelho. Antes disso, você não sabia qual era a experiência de ralar o joelho. Então você tem que passar pela ação para adquirir o conhecimento. Mas isso é uma forma de explicar apenas a dor. A gente pode explicar de outras formas também. Vamos supor, conhecimento de matemática. Antes de você aprender que 1 mais 1 é 2, você antes tem que aprender o que é 1. Então você vai adquirir a experiência, você vai adquirir a razão para conhecer o conhecimento. Então, e a tábula, né? Deixa eu pegar o nome. Eu tenho sim o texto aqui em mãos. Creio eu que eu não olhei nenhuma vez. Mas enfim. O Johnny Locke, acho que é isso o nome dele. Ele criou um caminho diferente, né? Mas no mesmo pensamento, que é a da tábula rasa. Tábula rasa. Creio eu que eu chamaria de madeira. Um tipo de madeira. E consiste em que? Essa tábula rasa, eu fico te chamando de rosa, mas é tábula rasa. Essa tábula rasa, ela é uma forma de tentar explicar o que é o conhecimento e de que forma você vai adquirir esse conhecimento. Ele pega o exemplo muito bem definido. Um recém-nascido, ele não nasce com um conhecimento já pré-existente na vida dele. Ele vai ter que passar pela experiência, e através da experiência adquirir o conhecimento. Então é o seguinte, essa tábula rasa, eu fico imaginando que é um círculo, vai imaginar um círculo, é o seguinte, essa tábula rasa, você vai adquirir um conhecimento, ou seja, alguma coisa que vai marcar muito. E nessa tábula rasa vai passar uma faca, e aí você vai marcar essa tábula rasa. Então essa marca dessa faca vai ser como conhecimento. Então o recém-nascido ela está em branco, como uma folha branca. E para ser uma pessoa ter um conhecimento profundo, você vai ter que ter uma marca mais profunda nessa tábula rasa, entendeu? Então foi isso que eu entendi de empirismo e é isso que eu trouxe para você. Não sei se eu expliquei da melhor forma, expliquei de uma forma bem dinâmica, sem ser muito duro. Errei pra caralho, mas tudo bem. Valeu, professor, é nóis. Professor, é o seguinte, a Ana Clara agora vai gravar a parte dela. Eu gravei a minha e a do Cury, né? Então a Ana Clara vai explicar a parte dela porque eu não tive o conhecimento, não tive o domínio total sobre a questão dela. Então eu acho que melhor do que ninguém para ela mesma que fez a questão explicar. Fechou? Valeu. Professor, vou gravar nesse ângulo agora porque já tá de noite e a iluminação da luz da janela acabou e ficou muito escuro. Então eu tô pegando a da lâmpada aqui mesmo e vou tentar explicar um pouco sobre a segunda pergunta, certo? A segunda pergunta faz a seguinte pergunta. John Locke acreditava no empirismo, né? Só que ele criticou o racionalismo cartesiano. Então eu vou explicar um pouco quais foram essas críticas. No racionalismo cartesiano, ele acreditava que o ser humano ou o indivíduo ele não pode alcançar o conhecimento sem antes passar pela experiência. Então, o John Locke ele vai falar assim, não, claro que não. Ele pode sim alcançar o conhecimento por meio de por meio de sensação sensorial e por meio do quê? Por meio de sentidos, por meio de sentidos prévios, certo? Exatamente, por meio de sentidos prévios. Ou seja, sentido de sobrevivência, sentido de caça.
quando você nasce, antes de você nascer, você já vai nascer com esses sentidos, entendeu? Ele critica Descartes também por ter falado que a mente e o corpo são separados, quando na verdade os dois são uma coisa só. John Locke acreditava que os dois são uma coisa só. E de que as ideias inatas estão no espírito do ser humano. Para o John Locke, nem sempre o conhecimento vai ser adquirido por uma experiência, e sim, às vezes pode ser adquirido por uma observação. Eu creio, ele acreditava que podia ser por meio de uma observação de um objeto, de alguma coisa, de alguma ação de outra pessoa. Então ele acreditava que você podia ter um conhecimento daquilo, entendeu? Ou seja, por meio da observação podia ser extraído ideias. Falando de um modo mais sofisticado, fatos singulares. Creio eu que não deu 2 minutos, deu 2 minutos e 10 segundos, alguma coisa assim. Foi isso que eu entendi sobre a crítica ao racionalismo cartesiano. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. É nóis. René Descartes se destacou como um primeiro grande representante do racionalismo. Já David Hume ele foi um dos mais célebres filósofos da época moderna. Ele criou a escola cética ou agnóstica e também ele tinha muitos amigos, incluindo os membros da igreja. Assim como Descartes, Hume tinha muitos seguidores, entre eles Locke. René Descartes e David Hume eles deram origem a 2 correntes filosóficas, o racionalismo e o espiritismo. O racionalismo dizia que a razão é a fonte do nosso conhecimento. Já o espiritismo dizia que a gente consegue conhecimento baseado nas nossas experiências do meio dos nossos sentidos, que é o tato, olfato, paladar, visão e audição. A filosofia cartesiana tem como base 2 pontos opostos: a coisa pensante relacionada ao espírito e a coisa extensa inerente à matéria, que espírito e matéria sejam criações de Deus, que sua existência é muito essencial para a filosofia de Descartes. Porém, embora seus seguidores procuravam omitir em épocas posteriores qualquer coisa relacionada a Deus. Porém, a divisão entre matéria e espírito ainda continuava. Por sua vez, as relações matemáticas, segundo a teoria cartesiana, deviam proporcionar uma descrição racional de todos os fenômenos naturais, objetivando descobrir a verdade. Ele defendeu que o início seria a dúvida e não a fé. Já Hume desenvolveu sua tese com base no empirismo. Ele analisou a relação entre causa e efeito e o que nos leva além dos nossos sentidos, mas ele nega que há uma conexão entre o que existe e o que não existe, mas sim as suas concepções de agnósticas e céticas, e que a existência de Deus ia ser provada com base nos argumentos da causalidade. Como Kant no passado, o filósofo alemão Husserl, no final do século XIX, tentou eliminar essa divisão entre o racionalismo e o empirismo com base nos nossos fenômenos básicos da existência, dando-lhe o nome de fenomenologia. Depois disso tudo, um paralelo que se pode ter é que os dois eles estavam preocupados em descobrir como que poderíamos justificar que realmente a gente tem conhecimento sobre algo. Pode ser ou por meio da razão, como diz Descartes, ou por meio da experiência, como diz Hume, mas que a gente tem que banir todas as nossas convicções anteriores, tudo que a gente recebeu, e que a matemática, junto das suas ideias, iam tornar a ciência obscura, dificultando o uso da mesma nas experiências. A gente tinha que ter a ajuda da razão no nosso processo investigativo, sendo que isso está muito mais evidente em Descartes, mas que os dois também acreditavam em Deus.